Fala galerinha, seus lindos, tudo bom com vocês? Gente, eu tô aqui com o Ricardo Aguiar. Pra quem não conhece, ele é um morador muito antigo aqui da ilha. Quanto tempo você tá aqui? Vamos fazer 40 anos no ano que vem. 40 anos. Mas você nasceu em Santos. Santos, quando cheguei aqui chorei muito, porque eu vim criança que não tinha nada, jogava bola em Santos, tinha toda uma vida e detestei a Ilha Comprida na primeira impressão. Hoje sou apaixonado por Ilha Comprida, gostaria de ter nascido aqui. Virei um ilha compridense de corpo e alma. Mas é caiçara, né? Nasceu na praia, viveu na praia. Graças a Deus, caiçara, 100% caiçara. E você tem uma ligação muito grande com esporte. Isso começou no Rio de Janeiro, você foi pra lá? Então, eu passei um período, faz mais ou menos uma questão dos 10 anos, Jean. Eu tive na escola militar da URCA participando de um curso de formação para treinadores de futebol. Foi quando eu decidi, eu trabalhava aqui como treinador da Escolinha Municipal de Futebol. Então eu decidi buscar a especialização e estava determinado ali naquele momento a seguir carreira como treinador de futebol. Então eu precisava buscar uma especialização, soube do curso da Associação dos Treinadores de Futebol do Brasil, tive lá, fiz o curso, me formei, voltei para cá disposto a trabalhar, só que a bendita comunicação acabou me tirando dessa linha por termos financeiros e eu acabei deixando, além do futebol também, eu sempre surfei, né? Organizei aqui o primeiro campeonato de surf da região do Vale do Ribeira, fui eu que organizei. Depois a gente organizou vários campeonatos, trouxe para cá o primeiro campeonato profissional de surf profissional, reunindo na época nomes do surf muito estavam entre os tops, né? Então a gente teve sempre uma história muito ligada com essa questão do esporte, do futebol e também no surf, né? Foram as modalidades que eu tive uma atuação mais profunda. E você também gosta muito da participação política. Você tem uma participação política bem ativa, embora nunca tenha se candidatado a nenhum posto político, mas você se posiciona nas redes sociais, você gosta de expressar sua opinião política. Eu aprendi, primeiro que eu sempre trabalhei com político, e eu aprendi que a gente precisa entender de política, a gente precisa gostar de política. A política, ela... não gosto de usar essa frase, mas ela é um mal necessário, né? Infelizmente, o tipo de política que a gente conhece. E a gente vai amadurecendo. Eu não tenho nenhum problema para falar. Eu nasci numa família malufista, uma família que veio da mais tradicional e ferrenha direita do país, que acreditava que o capitalismo era a melhor coisa. Me enveredei para a esquerda, votei em Luiz Inácio, por pelo menos umas 3 oportunidades. A primeira vez que eu votei foi Luiz Inácio contra Collor, eu votei em Luiz Inácio. E hoje, se você me perguntar, acho o maior bandido que tem esse país. E me sinto muito à vontade, votei nele, mas me sinto à vontade para criticá-lo. Reconheço muitos avanços que o governo dele trouxe, principalmente na área social, são inegáveis, como reconheço os avanços do Fernando Henrique. A gente não pode ser radical. Então hoje eu não me considero um militante política nem de esquerda nem de direita, né? A Marina coloca a gente como sustentabilista progressista, né? Que talvez seja uma categoria nova, porque essa coisa de esquerda e direita para mim está muito ultrapassada. Eu acredito realmente que é importante você investir no social, mas é fundamental também que você tenha o desenvolvimento da iniciativa privada, que você tenha a geração de empregos fora do controle do governo. E o Brasil é um país onde tudo que o governo põe a mão não funciona, né? Já começa por aí, tudo que o governo colocou a mão, acaba. Eu acho importantíssimo, fundamental que as pessoas participem, que as pessoas sejam ativas. Hoje você tem nas redes sociais, no Facebook principalmente, que é a rede que eu mais participo, muita gente criticando, muita gente participando ativamente do Facebook, mas não da política na verdade. Poucas pessoas são filiadas a partidos políticos, poucas pessoas discutem política, poucas pessoas estão dispostas a participar de discussões de determinados partidos. Partido nenhum me representa. Não é assim. Você vai encontrar identificação com alguém em algum determinado momento. Eu estou vendo a onda Bolsonaro crescer agora, porque são pessoas que estão totalmente desiludidas com a classe política, com os partidos, enfim, com o nosso país do jeito que está. E estão achando que, é 8 ou 80, então eu vou com o Bolsonaro. Eu não penso assim, né? Eu inclusive cheguei a ver algumas entrevistas
do Bolsonaro, respeito o direito de escolha e sempre digo respeito às pessoas que se posicionam. Eu acho que essas pessoas merecem respeito. Então, seja do lado do Bolsonaro, seja do lado do PSOL, do PT, que são partidos extremamente radicais, mas as pessoas que se posicionam merecem o meu respeito. Agora, aquelas pessoas que se ausentam, que não participam, que não se posicionam, essas aí, acho que não deveriam nem estar reclamando nas redes sociais, né? Porque reclamar por reclamar, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Concordo, exatamente. E é bem isso que você falou, né? As pessoas hoje em dia elas estão tendo uma desilusão muito grande com a política brasileira, Exatamente. devido aos acontecimentos de já vai mais de ano aí de muitas coisas acontecendo. O caso da Lava Jato, da Odebrecht, a delação da Odebrecht. Eu mesmo, Jean, eu te confesso que tem horas que a gente para pensar e fala, pô, nunca vai mudar. Né? Então bate o desânimo mesmo, porque, poxa, você acredita que as coisas vão mudar, é que nem na época da cassação da Dilma, o meu partido se posicionou, a rede, ela é legal, eu gosto da rede, porque ela não tem uma unanimidade, né? Ela estimula o livre pensar, então é a coisa mais difícil você ter unanimidade, você encontrar unanimidade na rede, que toda unanimidade é burra, já começa por aí. Então a rede, como ela liberou os seus deputados, seus parlamentares, eles votaram cada um de acordo com o que acreditava. Tivemos 2 a favor da Dilma e 2 contra. Eu me posicionei na época contrário, eu acho que a Dilma tinha que ser afastada, investigada, da mesma forma, nesse momento, como o Temer. Né? E ali eu escutei falarem o seguinte, não, a gente tira a Dilma e depois a gente vê o que vai acontecer. E agora não serviu a mesma coisa, né? Quer dizer, o que serviu para um não serve para o outro. Ah, não, deixa o Temer continuar lá, por mais que esteja roubando o país, porque depois ele vai ser investigado. Depois ele Nossa! Hoje eu li uma frase muito legal no Facebook. Essa frase me remeteu ao tempo que a minha mãe dizia para mim, né? Na volta a gente compra. Né? A gente ouviu muito isso. As pessoas estão discutindo mais hoje em dia no Facebook, só que não tem essa discussão fora do Facebook, né? Tá ali no âmbito da rede social, e aí na hora da participação política verdadeira não tem, né? A gente não vê isso. E um outro vício, estigma, eu não sei nem que palavra usar, mas é uma coisa que me preocupa muito, e você vai ver se repetir em 2018. Em 2018 nós temos eleições gerais no país. Eu duvido que a grande maioria do povo brasileiro vai selecionar os seus candidatos, o seu voto, para partidos e políticos que não estejam envolvidos em escândalos. Eu duvido. Porque se assim fosse, PT, PSDB, PMDB, Democratas e os primos gêmeos estariam fora, seriam eliminados. Com certeza. Né? Porque a gente ia ter que buscar partidos que não estão envolvidos e políticos que não estejam envolvidos. Né? Mas infelizmente a gente não criou ainda essa consciência. Eu quero estar de cabeça tranquila para escolher os meus candidatos dentro desse critério. Quem qual é o passado, está envolvido, não está, representa o novo para mim, vou dar o meu voto, ganho, não ganho, eu quero dormir de cabeça tranquila. E aí, falando nessa questão da participação política de todo o povo brasileiro, em relação ao Michel Temer e todas as outras revoltas que estamos tendo com a política brasileira, é legal que você, quando eu te conheci em 2011, eu era presidente do Grêmio Estudantil da Escola Judite na época, fui atrás do Ricardo, ele estava na divisão de esportes na época. Isso, mas como a coordenadoria da juventude não tinha sala, eu ficava meio que ali, a sala era virtual. Exatamente, você trabalhava com a coordenadoria da juventude, eu lembro que na época ainda consegui me tornar o vice-presidente junto com a Luana, do Conselho da Juventude, e aí quando a gente entrou, eu achei legal que o Ricardo ele sempre incentivou essa participação jovem na política, que eu acho que tem que ter isso. E sem cabresto, né? Sem cabretos, exatamente. Você ainda tenta incentivar isso até hoje, se bem que uma pessoa incentivando dá resultados, mas demora um pouco mais, né? Demora mais. O certo era uma comunidade inteira incentivar esse tipo de participação. Você acha que os jovens hoje em dia, têm mais força política? Eu acredito que o jovem tem uma grande força que não descobriu ainda. Que justamente por causa desse descontentamento. Primeiro que a gente eu venho de uma geração onde o Renato Russo dizia bem, que era a chamada geração Coca-Cola, né? Que os mais velhos, as velhas raposas da política, hoje eu vejo isso claramente, eles tinham interesse, era interessante para eles assim, não se preocupe com a política, deixa a política para nós.
se preocupa em tomar Coca-Cola, usar calça Westop, Starup, enfim, roupas de marcas. Se preocupe com o consumismo, né? E deixa a política um negócio chato para nós. E foi aí que eles ganharam muito dinheiro e cada vez mais enriqueceram e jogaram o nosso povo na miséria, e aconteceu tudo isso que nós estamos vendo hoje aqui. Então, eu vejo que há um descontentamento, que o próprio jovem, ele não é estimulado dentro de casa. Nossa, minha amiga Karina Landim, uma vez, disse para mim algo que eu carrego comigo hoje, fantástico, né? Você discute, ela me perguntou, você discute política com as suas filhas dentro de casa? E eu não discutia, né? Eu tenho uma filha hoje que está com 15 anos e ela está começando a se posicionar em relação a algumas coisas. E eu não tinha conversa com ela, né? E realmente, esse puxão de orelha serviu para mim. Então eu acho que já começa aí. Dentro de casa a gente já tem que estimular os nossos filhos a pelo menos se interessarem por política, de uma forma sucinta no começo, tal, não impondo nada demais. Depois eu acho que esse trabalho passaria também por uma participação da escola. A escola deveria ser mais incisiva na questão política, mas lamentavelmente a escola ela não quer polemizar, ela não quer entrar em assuntos políticos, em assuntos religiosos, e ela acaba pecando por omissão, ela acaba sendo omissa. Então você sabe, na escola você não aprende o que é um regime socialista, o que é um regime comunista, você aprende muito vagamente, você não discute o que está acontecendo atualmente, né? Então a escola se modernizou para algumas coisas e ela se mantém distante de outras. E o princípio, assim como a saúde é o princípio de todas as coisas para a gente que vive aqui, porque sem a saúde você não faz nada, a política é o princípio para qualquer tipo de mudança. A política é o princípio para qualquer grande realização, né? E a gente já nasce num ambiente político, porque na nossa casa tem política. O chefe do Estado-Maior da nossa casa é o pai, ou às vezes a mãe, no meu caso a mulher manda, né? Mas tem um chefe maior lá. Eu sou a figura do vice-presidente. Então a política já começa dentro de casa. E eu acredito que falta isso. As poucas movimentações que eu vejo dos políticos, dos governos, em fazer esse trabalho com o jovem, já é um trabalho para direcionar, eles já querem direcionar os jovens. E eu sou totalmente contra isso. Você se recorda quando eu estava na Coordenadoria da Juventude, eu sempre bati na tecla que o jovem ele tem que ser questionador, ele tem que ser inconformado, ele não pode se conformar, dizer amém, ele tem que ser estimulado para isso. Por que é assim? Por que tem que ser assim? Né? E precisa se unir, precisa participar mais, porque tem uma força muito grande. Eu escuto hoje a maioria dos políticos da nossa cidade aqui, por exemplo, tomando por base a nossa cidade, falando a respeito de jovem, mas a gente ainda não conseguiu definir um plano municipal de juventude, um sistema municipal de juventude. As coisas acontecem muito pulverizadas na nossa cidade. Desde a época que eu estava na coordenadoria, eu sempre critiquei isso, eu não consegui fazer com que a gente estabelecesse metas, estabelecesse um circuito de ações. O que nós vamos fazer? As coisas que acontecem muito hoje, dá vontade de fazer isso aqui, fazer isso aqui. Você não tem objetivo, você não tem foco, né? E não se permite ao jovem questionar. Eu mesmo, quando me posiciono, eu já não sou mais jovem, eu estou com 48 anos, se eu me posiciono de uma forma contrária ao governo municipal, eu já sou taxado pelos meus colegas que trabalham comigo, porque eu fazia parte do governo municipal e hoje, como eu não sou mais funcionário público, eu não tenho direito de criticar. Peraí, eu sou um cidadão acima de tudo. É o que eu falo, eu quero ter o direito de criticar sim, de me posicionar sim, contrário à instituição que eu pertenci, como funcionário. Lógico que quando eu estou dentro da instituição, eu tenho que tomar cuidado com as críticas que eu faço. Eu não posso ser um crítico efusivo, muito pesado, porque aí eu preciso pedir minha demissão para poder ficar livre para criticar. Mas mesmo como funcionário, eu tenho o direito de criticar, porque eu não estou criticando por criticar. Eu estou criticando para que melhore, para que as coisas funcionem melhor. E é justamente essa coisa que eu acho que falta do governo com o jovem. Falta falar para o jovem, nós queremos ouvir o que você pensa, não o que nós pensamos, né? E aqui não se faz isso. Aqui é um milímetro danado. Nossa, nós estamos preocupados em criar uma geração que continue dizendo amém, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo jovens como você, jovens como a Júlia, jovens como o Arthur, que estão
cada vez mais crescendo, buscando conhecimento, se autoafirmando perante os governos, perante aquela sociedade tradicional. E eu quero ver isso se multiplicando, eu quero ver cada vez mais jovens e não vendo mais jovens indo embora daqui, né? Lógico, num determinado momento, o ex-prefeito Décio usava uma colocação que eu concordo com ele. A saída do jovem daqui por um determinado período é até importante para você vivenciar outras experiências, para você adquirir bagagem, para você retornar no futuro para agregar ao município, né? Também concordo, você vê como mudou um pouco a minha visão. Eu, para mim, se dependesse de mim, o jovem ia nascer e morrer aqui na Ilha Comprida, não ia sair, mas o Décio me mostrou que essa saída é importante. E se tratando, já que você é uma pessoa que tem uma opinião, uma posição bem formada sobre alguns assuntos, vamos então falar sobre... eu te dou alguns temas e você dá a sua breve opinião sobre eles? Vamos lá. Então, vamos lá. Atual política de Ilha Comprida. Cara, atual política de Ilha Comprida, eu vou dizer assim, para mim, na minha opinião, hoje, começando um novo embrião começando a surgir. Parece que está dando assim, mostra de que vamos sair da mesmice. A mesmice que a gente se encontra há mais de 20 anos. Eu acho que é importante, a política precisa de oxigenação. Para mim, já que não tem o bom senso do político, para mim o político devia cumprir um mandato de 6 anos e depois se afastar da política e dar chance para outro. Não fazer carreira política, porque política não é profissão. Mas infelizmente, como não tem esse bom senso, deveria ter uma lei. A política vai exercer um mandato de 6 anos e depois tem que trocar de cargo. Por exemplo, você é vereador de 6 anos, depois você tem que ser prefeito, ou deputado, ou governador, ou presidente. Essa oxigenação é importante. Então, a mudança que teve na Câmara foi fantástica. Para mim foi maravilhosa, assim, em termos de política. Eu torço para que o Geraldino faça um excelente governo. Torço para que ele realmente possa corrigir o que está errado. Reconheço vários avanços da política do Décio nos 8 anos como prefeito, das falhas que ele teve também, né? Só que foi muito importante a gente sair dessa polarização Márcio-Décio, Décio-Márcio, e a oxigenação do Legislativo foi algo fantástico. O município vai agradecer muito lá na frente. Geraldino Júnior. Eu conheço muito pouco, tive muito pouco contato pelas atitudes. Eu tenho uma atuação, como membro da rede, atuação próxima do vereador Mozart, que é do nosso partido. Eu vejo um político que ouve os outros, ouve muito, né? Me surpreendeu ele analisar as proposituras dos vereadores, indicação, requerimento, ele direcionar para que tenham respostas, né? Isso tem me surpreendido, porque a gente não estava acostumado com isso. Então, pelo pouco que eu conheço, à distância, um cara que está disposto a trabalhar e que ouve, que é o mais importante. Rodrigo Giz. Uma das mais expressivas lideranças políticas que eu conheci. Um cara do bem, muito do bem, de excelentes ideias, acho um pouco afoito, né? Diria isso. Acredito que há um momento para tudo. A gente conversava aqui. A política é extremamente complicado fazer política. Na política não tem santo. O cara que disser que está no meio da política e é santo, ele está mentindo. Na política não tem santo. Como também não tem só demônio, não. Você tem que ter um meio termo. E eu lembrei o exemplo do Giz. O Rodrigo Giz foi vereador, presidente da Câmara, um excelente político, uma comunicação ímpar. Não sei profundamente porque não participei, mas disse-me que havia um direcionamento, um compromisso, que ele seria o candidato do Décio, seria o candidato a vice do Décio na próxima eleição, né, na eleição seguinte. E o Décio optou pela Lígia, pela esposa do Bruno. E ali o Giz rompeu, enfim, se rompeu com o Décio. Deve ter outros problemas, mas naquele momento, na minha humilde opinião, Giz, pelo amor de Deus, não tome isso como julgamento, eu digo na minha opinião, eu teria dado um passo atrás, teria permanecido no grupo, teria feito um trabalho maravilhoso que eu tenho certeza que você faria no Legislativo e futuramente
você seria a bola da vez, você seria o cara, essa vaga que hoje o Júnior está ocupando, eu não tenho dúvida de que seria a sua. Mas, assim, a política, ela é feita de escolhas. E o que aconteceu nessa última eleição, eu conversava com o Jean um pouco antes aqui, e um fato novo, você perdeu para você mesmo, o Giz perdeu a eleição para o Giz, não foi para mais nada, a gente conversava sobre isso, né? A partir do momento que há 0,01% de algo dar errado, isso não pode ser descartado, isso tem que ser levado em consideração, né? E foi o que fez a diferença a partir do momento que ocorreu lá a condenação, eu não sei nem direito o que aconteceu, eu estava focado o indeferimento, estava focado na campanha do Mozart. A partir desse fato novo que surgiu, a campanha tomou um outro rumo e aí aconteceu, mas eu tenho certeza que ele é um cara, eu pude fazer com ele o treinamento da UP, fantástico, nossa, acrescentou muito na minha vida. Eu tenho certeza que desses ensinamentos ele vai tirar muita coisa boa e é ainda, indiscutivelmente, uma das grandes lideranças do nosso município. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar, é um cara que tem um poder de convencimento fantástico e vai contribuir muito para a nossa cidade ainda. Décio Ventura. Um cara polêmico, um cara muito polêmico, que é 880, né? Ou ele te agrada ou ele te desagrada. Eu conheço amigos meus, amigos mesmo, que odeiam o Décio, e outros amigos que idolatram. Eu não sei te dizer qual é o sentimento, eu posso dizer que não é de ódio, né? E também não é aquela coisa de um gênio, de um super gênio, como eu vejo Heloísa Helena hoje, né? Para mim, aquela minha fonte de inspiração, mas é um cara que me ensinou muita coisa boa, muito. Eu dei esse exemplo a respeito, ele me fez olhar, a partir do momento que ele me levou para Portugal virtualmente, porque quando ele me chamou para ser o coordenador municipal da juventude, ele me deu alguns canais para eu pesquisar a experiência que aconteceu em Portugal. E eu aprendi muito ali. E alguns ensinamentos como esse da sala, que ele me disse, olha, eu fui cobrar, né, que eu era coordenador, não tinha uma sala. Ele falou, você não precisa de uma sala física. Hoje, essa coisa de sala física acabou, são salas virtuais, você precisa de um ambiente virtual para interagir com as pessoas, e realmente é verdade. Eu até te disse a respeito do UOL, né? Poxa vida, o UOL é uma salinha só com o diretor, o restante, cada um no seu apartamento, trabalhando, cumprindo metas, e o Décio me mostrou isso. Então hoje eu vejo essa questão. Tem uma coisa muito bacana, é que às vezes as pessoas podem não gostar da forma como ele desenvolve as coisas, mas ele tem uma visão futurista fantástica. Fantástica. Ele me passou uma ideia de turismo totalmente diferente da concepção que eu tinha. É uma ideia muito mais avançada, que eu acho que nós não estamos preparados para ela ainda. Acho que talvez daqui a uns 10 anos a gente vai estar. E como todo político, todo ser humano tem as suas falhas, eu acho que o gênio forte dele, a forma como ele às vezes se relaciona com as pessoas, também tem um peso para o lado negativo, que ele é muito explosivo, né? Ele fala o que pensa na lata e tal. Mas eu posso garantir que foi um cara, certo ou errado, mas que dedicou boa parte da vida dele para ir cumprida. E senti isso na convivência que eu pude ter com ele, dele abrir mão de parte da vida dele para cuidar do município, seja bom para algumas pessoas ou ruim para outras, mas isso eu acho que a gente não pode tirar dele, não. Bom, é isso, pessoal. Por enquanto a gente fica por aqui. Pretendo gravar mais vídeos com o Ricardo, porque nós temos, se fosse para falar de todos os assuntos que a gente poderia explanar, ia ter muita coisa, né? Eu gosto desse modelo de entrevista, Jean, que não é uma coisa ensaiada, é uma coisa espontânea. Eu não dei uma entrevista aqui, o bate-papo, né? Eu me senti assim. E eu espero que todas as pessoas, convidados do Jean que venham para cá, que venham leves, que venham assim, sem medo de falar, sem medo de abrir o coração, de abrir a alma, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Como eu vi a entrevista com o Roberto Frajola também, super autêntico nas colocações dele, e parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite. Valeu, imagina, eu que agradeço, Ricardo. Quem quiser, quem ainda não te conhece, mas quiser te seguir nas redes sociais, você tem seu Facebook, acho que deve estar com o Ricardo Batata. Coloca Ricardo Batata, vai aparecer lá. Tá aparecendo o link aqui embaixo também, tem na descrição do vídeo. Isso.
Instagram você não tem por Não, enquanto? ainda não montei, eu preciso aprender como funciona. A gente vai colocar ele ainda no Instagram. Celular, só pra eu te mostrar. Deixa eu pegar aqui, Gente, eu adorei porque ele é muito tecnológico. Tá? Meu celular é esse celular aqui ainda. Eu estou começando a mexer com esses outros agora. Eu tenho um tablet, onde há pouco tempo eu entrei no WhatsApp, né? Agora eu estou também no WhatsApp, porque eu achei fantástico. A gente estava fazendo uma reunião com a secretária adjunta da Juventude aqui na ilha, e ela em tempo real postou tudo que estava acontecendo. Eu me apaixonei, falei, nossa, eu quero um negócio desse. Só que eu acho esse celular muito pequenininho, né? Então eu ganhei um tablet. Aí no tablet eu estou me dando bem, então aos poucos vão melhorando. Tá certo, com certeza. Imagina. Agradeço muito pela participação, valeu mesmo, Ricardo. Quem quiser seguir ele, só entrar no Facebook, tem o link aqui na descrição do vídeo. E até uma próxima oportunidade para a gente bater mais um papo e vamos ver o que a política da ilha e do nosso Brasil nos reserva nos próximos meses. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Um beijo muito grande e até mais. Tchau, seus lindos. Valeu, galera.